Hey, hey! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, bom final de semana. Não existe boa hora para estudar, não é mesmo? Porque toda hora é boa para estudar. Aqui, professor Carlos, no Physics Inbox, e eu quero ajudar você a estudar movimento circular. Hoje, nessa aula, vamos falar rapidinho sobre espaço linear, espaço angular, velocidade linear e velocidade angular, certo? Para isso, coloquei um círculo logo abaixo de raio R e te pergunto, lembra no 8º ano, no 9º ano, quando a professora pedia calcule o comprimento da circunferência, qual era a equação que você utilizava? Pois é, acredito que você vai lembrar que usava uma equação que era assim, C de comprimento era igual a 2π vezes o raio. Mas agora eu te pergunto, você fazia esse cálculo de forma muito automática ou você pensava no que fazia quando resolvia? Bom, vamos lembrar, C era o comprimento da circunferência. Opa! Então esse C corresponde ao espaço linear. Por quê? Porque imagina que isso aqui seja, por exemplo, uma pista circular em que um carro vai percorrer essa pista. Então, o C, que é o comprimento da pista, corresponde a você pegar uma fita métrica e colocar em todo o contorno da circunferência. Então, pô, professor, espaço linear é o contorno da circunferência? Sim, sim, sim! E não, porque pode ser um pedaço da circunferência apenas, como no desenho aqui do lado, né? Mas, voltando ainda à circunferência completa aqui, o C é o espaço angular e 2π. Não sei se você se recorda, mas 2π é a mesma coisa que 360 graus. Então, veja, 2π radianos equivale a 360 graus. Então, esse 2π é uma medida de um ângulo, só que dada em radianos. Isso multiplicado pelo raio. Ou seja, se você refletir agora, veja, espaço linear é o espaço angular multiplicado pelo raio, certo? Vamos para o próximo desenho, onde eu tenho o famoso setor circular, que é esse pedaço em verde aqui. E se eu quiser saber quanto mede apenas o comprimento desse espaço S? Eu não quero mais da circunferência inteira. Quero saber do espaço S. Observe que o espaço S agora já não vale mais 2π, vale apenas um ângulo θ. Certo? Então, se eu seguir o mesmo raciocínio aqui, se era o comprimento da circunferência, então o comprimento do espaço circular vai ser S. S é igual. 2π era o ângulo. A circunferência inteira tinha 360 graus. Agora eu não tenho 360 graus, mas eu tenho um ângulo que é θ. Multiplicado pelo raio, certo? S igual a θ vezes R. Porém, deixa eu lembrar de um detalhe aqui. Esse θ nunca coloque em graus. Nunca, jamais, jamais. Coloca sempre em radianos, certo? Ah, mas e se eu tiver lá um ângulo, como é que eu vou saber quanto que é radianos? Simples, simples, simples. Você vai fazer uma regra de 3 e utilizando essa informação aqui. 2π radianos equivale a 360 graus. Então, um ângulo θ dado em graus, isso corresponde então a x radianos, tá ok? Faça essa regra de 3, é claro, substituindo θ por um valor de ângulo dado, e você resolve essa questão, tá ok? Bom, vamos dar continuidade, vamos falar de velocidade agora. E o papo é velocidade angular. Então, velocidade. Velocidade, independente de ser angular, se é linear, qualquer velocidade é a divisão do espaço pelo tempo. Mas cuidado, quando a gente fala em velocidade linear, o espaço é o espaço linear. Ah, então significa que a gente vai lembrar de uma coisa que a gente já viu no passado. Por exemplo, velocidade média. Velocidade média é uma velocidade linear. O espaço é o espaço percorrido numa reta, é o espaço percorrido numa estrada pelo tempo. Opa, mas presta muita atenção agora. Nós acabamos de aprender que
O espaço angular é um ângulo, certo? Então, ó, espaço, e eu vou colocar um ângulo. Um ângulo dividido pelo tempo, afinal, espaço angular pelo tempo, isso é igual a velocidade angular. Então, quando se fala em velocidade angular, a velocidade angular corresponde a um espaço angular, ou seja, ângulo, dividido pelo tempo, certo? Então, tá aí. A velocidade angular é um ângulo dividido pelo tempo. Agora, eu quero que você preste muita atenção. Na equação, né, da velocidade angular, nós temos ângulo pelo tempo, mas também lá na velocidade linear nós temos espaço linear pelo tempo. O tempo é comum às duas equações. Então, se eu isolo o tempo nessa equação, vou isolar o tempo aqui, observe que eu teria tempo, né? Tempo é igual, no caso, a θ sobre ômega, certo? Então, tempo é igual a θ sobre ômega. Mas, nessa equação, observe que tempo é igual a ΔS sobre V. Bom, como é que tempo, θ sobre ômega, tempo, ΔS sobre V, observe que eu posso, então, escrever que ΔS sobre V é igual a θ sobre ômega. Porém, também aprendemos na tela anterior que o ΔS é, no caso, o ângulo multiplicado pelo raio, certo? Opa, esqueceu! Comprimir a circunferência, que seria equivalente a ΔS, igual a 2π, que é o ângulo multiplicado pelo raio, tá? Sobre V, que é igual a θ sobre ômega. Observe que θ aparece nos dois lados da igualdade, pode ser simplificado, simplifico θ com θ. E agora, se eu multiplicar esse aqui cruzado, eu chego numa equação famosa, né? Que seria ômega vezes R, que é igual a V. Ou seja, vou escrever aqui embaixo, V é igual a ômega vezes o raio. E essa é uma equação famosa que relaciona velocidade angular com velocidade linear. E aqui eu deduzi para você, a velocidade linear V é a velocidade angular, que é o ômega, letrinha grega, multiplicado pelo raio. Ou seja, aprendemos hoje que uma grandeza angular multiplicada pelo raio é igual a uma grandeza linear. Como assim, professor? Veja só, é só a gente lembrar da aula de hoje. Grandeza angular, θ, multiplico pelo raio, θ vezes R, vimos hoje que seria o S. Também, quanto à velocidade, velocidade angular, ômega, multiplico pelo raio, isso é igual a V, velocidade linear, tá ok? Então, finalizamos essa aula. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like aí. Pode também compartilhar com seus amigos para que eles façam também essa aula. E a gente vai voltar com novas aulas, muitos exercícios. Mas esse é um papo para daqui a pouco. A gente vai começar lá na frente e eu vou te esperar no próximo vídeo, ok? Até então!